Estúdio versus apartamentos tradicionais. Qual a melhor opção para você investir no mercado imobiliário em 2024? Fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou abordar qual a melhor opção para você escolher no seu investimento em 2024. Primeiro vamos entender a diferença entre os apartamentos tipo estúdio e os apartamentos tradicionais. Então, os apartamentos tipo estúdio, eles têm constantemente ali uma metragem de 25 e 50 metros quadrados, são apartamentos compactos, todos os ambientes são integrados, né? Sala de estar, sala de jantar, quarto, exceto o banheiro, graças a Deus, né? O banheiro está lá bonitinho, separado, a produção está rindo aqui. Mas assim, o que acontece? Eles têm uma finalidade. As pessoas que procuram ele são muito mais pessoas que querem ali já um ambiente mais otimizado, um ambiente que traga mais praticidade para o dia a dia. Constantemente são pessoas ali, executivos, estudantes, jovens empreendedores, pessoas que viajam muito, buscam estúdios, justamente pela praticidade, pela facilidade que esse ambiente vai trazer, inclusive, por exemplo, na limpeza. É diferente de um apartamento tradicional, que muitas vezes ali a partir de 60, 70 metros quadrados você já vai ter apartamentos de 2 quartos, onde casais recém-casados vão buscar esse apartamento ou casal com um filho, mas com uma finalidade diferente do estúdio. Esse casal já busca um local para ele morar, muitas vezes é o primeiro imóvel, a depender da região de onde você está vendo esse vídeo. E aí você já percebe essa diferença. Por quê? Porque um é projetado para morar, né? E o outro não necessariamente é projetado para você morar a longo prazo. Ele é muitas vezes projetado para que você tenha curtas estadias e otimize a sua passagem naquela região que você está passando. Ou se você mora em um local fixo mesmo, ele otimiza a sua rotina aí do dia a dia, de limpeza, de praticidade na sua rotina. Beleza, Mauri, mas como isso vai impactar na hora de eu fazer meus investimentos? É justamente isso que eu vou abordar agora, sobre rentabilidade. Eu vou mostrar a diferença da rentabilidade de um estúdio e da rentabilidade de um imóvel tradicional. Já vou chamar aqui no tablet para eu conseguir desenhar para vocês e ficar mais claro de como vai acontecer, como funciona essa rentabilidade. Vou começar pelo estúdio. Os estúdios, eles são muito mais focados em short stay, ou seja, o que é short stay, Mauri? Aluguéis de curta temporada. Os estúdios não são voltados para aqueles aluguéis que você faz de um ano. Então, para você entender a rentabilidade de um estúdio, constantemente você vai ter que analisar duas coisas. A taxa de ocupação do local, ocupação, e valor da diária. Porque são esses dados que vão impactar a nossa rentabilidade. Como assim? Vamos dizer que no local onde você... Vou usar de exemplo o Vieirauch. Aqui, em média, esse apartamento tipo estúdio, eles têm uma diária de R$250, tá? R$250. A taxa de ocupação média do bairro, taxa de ocupação é de 70%. Taxa de ocupação de 70%, eu estou falando aqui de mais ou menos 20 dias, se eu não me engano, tá? Mais ou menos. Vocês podem fazer as contas aí melhor. Mas vamos lá. Taxa de ocupação de 20 dias, ou seja, eu vou multiplicar os 20 vezes a quantidade de diárias, vezes o valor da diária. Então, eu chego aqui a uma rentabilidade bruta de R$5.000. Aí, dentro dessa rentabilidade bruta, você ainda vai ter que colocar os seus custos, que são o quê? Taxa de condomínio. Quando se trata de imóveis, tipo estúdios, com tecnologia e tudo mais, você tem uma diminuição na taxa de condomínio pelo uso da tecnologia e porque a funcionalidade do prédio é muito maior. Isso faz com que você tenha menos material humano, muitas vezes, e você tenha um gasto no condomínio muito menor. Diferente de um apartamento tradicional. Como você tem um gasto muito grande para sustentar ali, né, a qualidade de vida de quem está morando por um longo espaço de tempo, não que isso não tenha num apartamento tipo estúdio, você tem um gasto muito maior. Isso faz com que a sua taxa de condomínio ela sempre seja muito mais elevada. A taxa de condomínio média aqui nesse tipo de empreendimento, eu estou falando aqui de R$500. Alguns chegam aí em 430. Se você vai para São Paulo, essa taxa de condomínio... Opa, eu errei. É R$500. 5 mil não dá, né? 5 mil ia ficar ruim. Mas se você vai para São Paulo, por exemplo, a taxa de condomínio ela ainda chega a R$350, justamente por conta dessa tecnologia. A taxa de condomínio você também tem a internet,
né? Como a gente está falando aqui de um cliente que é passante, ele não tem responsabilidade aí com energia, internet e tudo mais, isso fica tudo na sua conta. Internet aqui eu vou colocar R$100, que é a média também. Energia, eu vou usar a unidade de um cliente meu aqui no Space, né? Que ele fala que a energia lá fica em 350 reais. Eu vou colocar 400 só para arredondar e ficar fácil de fazer a conta, tá? E você, depois de chegar a essas contas, você ainda pode ter uma outra taxa, caso você na sua região ou no estúdio que você comprar, tenha uma empresa que faça a gestão da sua unidade. O que são essas empresas? São empresas que constantemente elas estão relacionadas a grandes incorporadoras. Por exemplo, você tem a Charge relacionada à Cyrela, que é a maior incorporadora da América Latina. Justamente a Charge, ela faz o quê? Toda a gestão da sua unidade. Ela recebe hóspede, ela divulga a sua unidade, ela faz check-in, check-out, vistoria, limpeza, tudo. Estou ganhando alguma coisa para fazer propaganda da Charge? Não estou ganhando nada. Eu só estou aqui falando porque é uma empresa aí referência no mercado, uma das empresas, tem várias. Essas empresas constantemente elas cobram uma taxa de gestão que fica em 15% do faturamento bruto, tá? Eles fazem tudo isso para tirar um faturamento bruto. Beleza, Mauri. Tem uma rentabilidade bruta de R$5.000, eu tenho que descontar meus custos. 15% de R$5.000, eu estou falando aí de um custo que você vai ter que pagar para a empresa de R$750. Então, R$750 mais R$500 de internet e energia, ou seja, R$1.250, mais R$500 de taxa de condomínio, ou seja, R$1.750. E aí você pega esse valor e diminui da sua rentabilidade bruta. E aí você chega a uma rentabilidade R$3.250. Isso aqui eu estou falando de uma unidade de novo, de aí 350 mil. 350 mil a unidade. Se alguém quiser me dar um caderno de caligrafia, eu aceito, tá? Vai ser necessário aqui para os próximos vídeos. Mas vamos lá. Inclusive, esse é um bom tema para os próximos vídeos, de a gente falar a diferença entre essas empresas que fazem a gestão da sua unidade e os hotéis. Né? Quem conhece a Charlie, ela veio justamente do ramo de hotelaria e otimizou toda a operação deles de hotelaria com tecnologia para atender os estúdios, que é uma modalidade onde você tem muito mais liberdade com a sua unidade, mas isso vai ser um assunto para o próximo vídeo aqui no canal. Vamos lá. Então, eu chego a uma rentabilidade líquida de R$3.250. Isso porque essa unidade ela é focada em short stay. Estou falando de estúdio. Vamos lá para os imóveis tradicionais. Então, imóvel tradicional, vou usar aqui o exemplo, uma unidade aqui no Vieira Alves que custa R$600 mil, tá? O aluguel dessa unidade aqui na região é mais ou menos R$3.500. Estou falando aqui na região porque a gente está aqui no Vieira Alves, né? O condomínio dessa unidade constantemente fica em torno aí de R$1.000. Por que tem essa diferença? Porque, como eu falei, os condomínios residenciais ele tem um custo muito maior para manter o condomínio e não tem tanta tecnologia por serem mais antigos. Então, o que acontece? A taxa de condomínio ela sobe bastante. Mas eu vou colocar aqui uma taxa de condomínio de R$1.000. Nesse caso, não tem custo de internet e energia, porque eu estou falando aqui de um aluguel de 1 ano, né? 1 ou 2 anos, da maneira que você preferir fazer com o seu inquilino. Né? Então, aqui, aluguel de 1 ou 2, ou seja, 1 ou 2 anos, tá? E aí você chega a uma rentabilidade líquida de R$2.500. Você vê que eu nem estou levando em conta o valor que você vai ter que investir nessa unidade de R$600 mil para poder alugar ela por 1 ano, por 2 anos. E a rentabilidade é bem menor. Mauro, então, minha unidade que é mais cara, ela tem uma rentabilidade menor do que uma unidade que eu paguei 350 mil? A resposta é sim. Justamente porque um imóvel tipo estúdio, constantemente, ele é construído com a finalidade de entregar rentabilidade. E por ser no short stay, você ter aí uma diária de R$250, como eu usei de exemplo aqui do Vieira Alves, você jamais, no aluguel de 1 ano, vai poder cobrar R$250 numa diária. Porque se você cobrasse R$250 numa diária, em 30 dias, a pessoa teria que pagar 7 mil. Vou até mudar a cor aqui, porque isso não é bom. Vou mudar aqui para R$7.500.
e ninguém vai aceitar pagar num apartamento de 600 mil reais, que não é um apartamento tanto aí de alto padrão, estou falando de apartamento de médio padrão, R$ 7.500. Então, assim, o que acontece? Você acaba tendo uma rentabilidade menor, porque a finalidade desse imóvel é para morar. A finalidade desse imóvel não é para investir. Então você tem essa diferença, né? Numa unidade de 350 mil, como eu coloquei, chegar a uma rentabilidade líquida de R$ 3.250, e numa unidade de 600 mil reais, você chega a uma rentabilidade líquida de 2.500, muito por conta do conceito do empreendimento que você investiu. Então tem essa diferença e são dados que você precisa analisar na hora de fazer seu investimento. Outro ponto que nós precisamos avaliar, valorização. Mas antes de qualquer coisa, se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir, fazer sua inscrição no canal. Pô, sempre quis falar isso, bicho. Fazer sua inscrição no canal é o nosso primeiro vídeo para que você tenha mais conteúdos, né? Nós precisamos aí que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possíveis para que ela consiga ter uma consciência na hora de fazer a sua escolha aí do produto ou até de escolher um profissional, você seja mais exigente com esse profissional e exija que ele de fato seja um profissional para lhe auxiliar, tá bom? Então vamos lá. Outro fator que nós vamos diferenciar aqui é a valorização desses dois ativos, né? Qual é a diferença dos estúdios e dos apartamentos tradicionais. Já vem comigo aqui para a tela para a gente entender alguns pontos que são muito importantes. Pessoal, cabe até um outro vídeo aqui de fatores que podem influenciar a valorização, tá? Só que como aqui eu vou trabalhar com a regra, com o que é mais comum, eu vou trabalhar, como eu falei, dentro de dados mais conservadores. Existem estratégias, existem fatores que podem impactar um empreendimento específico e ele ter um pico de valorização. Por exemplo, esse empreendimento já está na primeira semana. Isso vai fazer com que ele tenha uma valorização acima da média. Então, eu vou fazer só um vídeo só sobre isso aqui no canal em breve. Se inscreva, não esqueça disso, acabei de falar. Se inscreva para que você tenha acesso a esses conteúdos, tá? Mas agora eu vou priorizar, mostrar a diferença de valorização. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma valorização de um estúdio, constantemente, a valorização dele é um pouquinho maior sim do que o imóvel tradicional, mas não é muito, tá? Vamos dizer que um estúdio aí tem uma valorização média de 30% e um imóvel tradicional tem uma valorização média aí de 25%. O que acontece? Nos estúdios, nós temos a valorização no período de obra, então nós temos um pico de valorização um ano depois. No imóvel tradicional, uma vez que ele é entregue, nós temos uma valorização, mas uma valorização mais lenta. Mas sempre por se tratar de imóvel, valorização não vai ser um problema, você vai estar sempre ganhando, beleza? Mas vamos lá. Vamos dizer que hoje é 25 de setembro. Então, hoje, no dia 25 de setembro... Eita, esse meu 5 aqui pareceu uma linha. 25 de setembro, eu vou comprar um estúdio. E nesse estúdio, eu vou comprar na planta, tá? E quando se trata de valorização, o meu comparativo aqui vai estar sempre na planta, porque é o melhor momento para você comprar para ter valorização. Ah, Mauri, mas se eu comprar pronto, eu já tenho um aluguel que vai entrar ali no meu bolso, tudo mais. Pois é, mas você tem uma alta exposição de caixa. Alta exposição de caixa, menor rentabilidade, menor ROI, ou seja, o seu retorno sobre o seu investimento. Outro vídeo que nós podemos fazer aqui. Tem um monte de vídeo que a gente vai fazer aqui, pessoal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Então, estúdio. 25 de setembro eu vou comprar um estúdio. E aí eu vou dar um sinal, por exemplo, aqui, de 20 mil reais, tá? 20 mil reais de sinal para comprar unidade na planta. Numa unidade de 300 mil. 300 mil reais. O que acontece? Eu vou aqui pagar esses 20 mil e provavelmente vou assumir aqui algumas parcelas de 2 mil ou uma média aqui de 1.300 reais de parcela, tá? O que eu preciso analisar na hora de ver a valorização de um empreendimento? Primeiro ponto, o estúdio ele vai ter uma valorização acima da média porque a finalidade dele é investir. Então ele sempre vai estar muito bem localizado, ele sempre vai estar muito perto de farmácia, restaurante, lojas de roupa, pet shop. Então o estúdio dificilmente ele vai estar isolado. O que muda quando a gente está falando de um imóvel tradicional para morar. Porque o imóvel tradicional para morar, você ali vai se submeter muitas vezes a estar a 10, 15 minutos de algum lugar que você precisa. O estúdio, ele necessita estar num local onde ele te traga muita praticidade no dia a dia. Tá? Então, a valorização desse estúdio constantemente é maior justamente por isso, porque a finalidade dele não é morar, é investir. E quando você tem essa finalidade de investir, tem uma série de aspectos que o incorporador precisa ter para que ele considere aquele empreendimento estúdio.
Mas um outro ponto que é muito interessante. Então, eu falei que estúdio tem uma média aqui, eu vou botar até em azul, de valorização de 30% em regra, tá? Eu não estou citando aqui as exceções, depois eu falo sobre as exceções. O apartamento tradicional, ele tem, como eu falei, uma média ali de 25%. Mas o que acontece? O apartamento tradicional, constantemente, ele é muito mais caro que um apartamento tipo estúdio. Então, no apartamento tradicional, vamos dizer que é um apartamento aqui de 700 mil, hoje aqui em Manaus dificilmente vai lançar um apartamento aqui de 80 metros quadrados por menos desse valor na região do Viral, que seria a região do estúdio. Vamos dizer que você tem que dar um sinal aqui, 45 mil reais. 45 mil reais. Vamos dizer que você assuma aqui uma parcela de 5 mil reais, tá? Estou só dando um exemplo para explicar para vocês. O que você precisa analisar? No período aqui de obra, constantemente, 36 meses, vou colocar aqui, valor investido. Quando se trata do estúdio, você tem um investimento, ou seja, uma descapitalização, vou colocar aqui também do lado, descapitalização. Quando se trata do estúdio, menor. Porque eu estou falando de uma unidade de 300 mil, 350 mil. No apartamento tradicional, maior. O que acontece? Quanto maior a exposição do seu dinheiro, ou seja, quanto maior a sua exposição do quanto você investiu, menor a sua valorização. Por que isso, Amaury? Porque vamos dizer que você tenha 100 mil reais no banco. No período que você tinha 100 mil reais no banco, você começou a pagar lá a parcela de R$ 1.300. No mesmo período em que você começou a pagar a parcela de R$ 1.300, você tem como investir ou deixar na renda fixa, que é o mais seguro, não varia nada, né? Mas é a menor rentabilidade também, a 0,8%. Então, aqueles 100 mil reais vai lhe render ali R$ 800 todo mês. E aí você vai chegar lá no final com uma rentabilidade muito maior. Por quê? Você vai ter a parcela, mas você vai ter também a rentabilidade do montante, que é o dinheiro que você tem na conta. Como essa parcela aqui, eu estou falando de uma parcela de R$ 1.500, o tempo para esse meu montante diminuir, ele é muito menor. Quando eu estou falando de um apartamento tradicional, que eu vou com uma parcela alta, o dinheiro que eu tenho na minha conta ele vai diminuindo mais rápido, consequentemente o meu investimento numa renda fixa, em alguma coisa, ele vai diminuir também. Se eu analisar no período de 36 meses, o meu ROI num apartamento tradicional ele vai estar muito menor. Ah, mas a valorização do tradicional ela foi 25% ou 30%, quase a mesma coisa do estúdio. Beleza, mas não necessariamente você vai ter o mesmo dinheiro no seu bolso que você teria se você comprasse um estúdio. Outro ponto interessantíssimo, tá? Que nós precisamos analisar. O estúdio, ele é focado para investimento. Ou seja, depois do primeiro ano que ele é entregue, ele tem um outro pico de valorização. Porque o estúdio é entregue, aí tem todas as obras, né? Fazer os apartamentos para botar para rentabilizar. Depois de um ano, essa unidade já está rentabilizando. Nós temos um pico aí, por exemplo, na cidade de São Paulo, de mais 15% ou 10% de valorização dessa unidade. Eu tenho um cliente meu, por exemplo, que estavam com a unidade na entrega de 350 mil, decoraram lá com a Charge, a empresa que eu citei anteriormente, 60 mil reais, ficou aí 410 mil, né? Ele, depois de 2 anos, ele chegou a vender a unidade aí por 520 mil reais. Então, assim, teve que pagar comissão e tudo mais, mas beleza. Então, assim, tem um outro pico, ou seja, o apartamento tradicional, apartamento tradicional, ele tem um pico de valorização, que é a obra. O estúdio, pessoal, ele tem 2 períodos de valorização. Ele tem um primeiro, que é período de obra, e ele tem um segundo, que é 1 ou 2 anos depois que o empreendimento é entregue. Então, o que acontece? A sua valorização no estúdio, analisada em 36 meses, pode ser que alguém tenha um argumento de falar que vai ficar parecido, semelhante. E isso é verdade. O seu ROI não, porque você vai ter uma exposição de caixa muito maior, uma alta descapitalização no apartamento tradicional. Terceiro ponto, o estúdio ele vai ter 2 valorizações no período de obra e depois de entregar, 1 ano ou 2 anos depois, ele tem outra valorização. Porque qual é o argumento aqui?
que aí é o que todo mundo, é nessa hora que todo mundo quer comprar, né? Porque não tem informação que você está tendo essa informação privilegiada aqui. Quando já está rentabilizando. Então, se você fala para alguém assim, fulano, você pode comprar um apartamento aqui de mim, que eu comprei, você comprou por 300 mil, já está lá na valorização, você mais investimento de mobília e tudo mais, você já está essa unidade está com 420 mil, você fala assim, ó, a minha unidade, ela rende hoje líquida para mim R$4.500 e eu estou vendendo ela 500 mil. Se essa pessoa, ela faz a comparativo com qualquer outro imóvel, ela fala, cara, tá pronto, não vou ter dor de cabeça nenhuma, tem uma empresa que faz a gestão, papapá, pô, vou comprar, isso é muito bom, isso é melhor do que qualquer investimento que eu faça no banco, porque esse imóvel não quer dizer que ele não vai mais valorizar. Né? Por exemplo, tem locais que mudam, então de repente naquela localização já era boa, mas chegou e abriu um shopping perto, abriu um hospital perto, abriu um restaurante muito conhecido perto. Há uma grande chance desse imóvel continuar valorizando, tá? Então, de novo, quando se fala de prazo de valorização, é muito difícil comparar um imóvel tradicional com o estúdio sempre vai ter uma valorização muito maior. Então, o estúdio, depois de já estar rentabilizando, ele tem uma outra valorização muito alta. Ah, Mauri, depois de entrega o imóvel tradicional não tem mais valorização? Não falei isso. Mas a valorização aqui, ela é mais lenta. Ela é mais lenta, porque não tem mais nenhum atrativo. Não tem mais nenhum atrativo. Diferente do imóvel tipo estúdio, que tem um atrativo. Que é, ele já está rentabilizando, já está garantido. A pessoa que compra na obra, ela compra, ainda não tem o prédio ali pronto, ainda não está rentabilizando, né? Por isso que ela precisa escolher um excelente profissional para auxiliar ela nessa escolha. Então, pessoal, hoje nós falamos de bastante coisa aqui, né? Deu para entender um pouquinho qual é a diferença entre estúdio e um apartamento tradicional com olhar de investimento. Tem muitos pontos aqui que ficaram aí ainda abertos, que nós vamos abordar aqui no canal. Mas se você quer ter um olhar especializado, otimizado para a sua realidade, e porque o que é melhor para mim muitas vezes não é melhor para você, e o que é melhor para o Matheus não é melhor para você, você pode clicar aqui no link abaixo, eu vou deixar aqui um link onde você pode fazer um cadastro para ter um atendimento comigo, não necessariamente para falar de um produto, para eu lhe vender alguma coisa, mas para que eu consiga lhe dar clareza maior nas suas decisões. É claro que se eu entender o que você precisa e tiver um produto que atenda aquilo que você está procurando, eu posso ofertar esse produto para você e mostrar uma opção. Mas isso não é garantia, porque como eu falei, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma realidade financeira, cada pessoa tem momentos de vida diferentes. Então não existe uma receita de bolo. Ah, Mauri, nos indique a melhor opção para nós investirmos agora nesse ano de 2024. Não sei, eu não sei o que é melhor para você. Eu só sei o que é melhor para você quando eu entender o seu cenário. E aí, como profissional, eu posso mostrar a melhor opção para o seu caso. Então, se você quer esse olhar do profissional, se você quer um atendimento otimizado, personalizado para aquilo que você procura, clique no link que eu vou deixar aqui embaixo, que você consegue ter esse atendimento comigo, agenda um horário, né? E aí a gente pode conversar aqui no meu escritório, online, da maneira que ficar melhor para você. Perfeito? Então, ó, não se esquece de curtir este conteúdo. Se você gostou, se você não gostou, não precisa curtir não, mas se você gostou, curte esse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com uma pessoa que você acredita que vai tirar proveito desse conteúdo, alguém que está em dúvida, alguém que está pensando em investir, alguém que falou que poderia investir. Então não deixe também de compartilhar e vamos juntos nessa jornada construir um patrimônio que vai nos dar qualidade de vida e vai nos dar um futuro tranquilo, que é, no fundo, que todo mundo quer desfrutar. Tá bom? Então um abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.